Maria estava suspeitando que sua sogra guardava algum segredo. Então, um dia ela ouviu sua sogra revelando seu segredo para alguém. Esta revelação acabou abalando o seu casamento, deixando seu marido extremamente nervoso. Mas antes de tudo isso, veja como esta história chegou a este ponto trágico no casamento de Maria. Em suma, senhoras, parece que precisamos de alguém para fazer uma viagem de negócios. Uma pessoa será suficiente. Então, quem está disposta a viajar? Um homem, sentado em uma imponente poltrona de couro, dirigiu-se às 3 funcionárias à sua frente. Segundo meus cálculos iniciais, a viagem de negócios deve durar cerca de 1 semana. Vocês devem partir no domingo para chegar na segunda-feira, prontas para começar a trabalhar. O escritório estava silencioso. Apenas uma música do rádio tocava ao fundo. Então, alguma voluntária? Luciana, que tal você, senhor Rodolfo? Não posso, respondeu a morena de cabelo estiloso. O aniversário do meu filho é na próxima semana. Ele vai fazer 10 anos. Quero comemorar com ele, então não posso ir. Tudo bem, isso é um motivo válido. Maraísa, você aceita? A loira bonita balançou a cabeça, fazendo seus cachos luxuosos balançarem. Por que complicar? A Maria é daquela cidade. Deixe ela ir. Acho uma ótima ideia. Outra loira, esta de cabelos lisos, concordou. Exatamente, senhor Rodolfo. A sugestão da Maraísa faz sentido. Quem melhor que a Maria para ir? Ela pode misturar negócios com o prazer da nostalgia e reencontro com parentes. O homem assentiu. Então, só falta avisar a Maria. Aliás, por que ela não está na reunião? Maraísa, pensando rápido, defendeu sua colega. Você a enviou ao fornecedor para negociar alguns pontos do anexo do contrato? Ela provavelmente chegará em breve. E de fato, assim que Maraísa terminou de falar, houve uma batida na porta, e uma mulher de pele castanho avermelhada e cabelos longos, presos em um rabo de cavalo alto, entrou no escritório. Ela sentou-se à mesa com suas colegas, entregou ao chefe uma pasta com documentos e explicou. Desculpe pelo atraso. Fiquei presa no trânsito. O chefe assentiu aprovadoramente após revisar os documentos e, sem preâmbulos, anunciou. Maria, prepare-se para uma viagem. Você fará uma viagem de negócios à sua cidade natal por cerca de 1 semana. Alguma objeção? Maria deu de ombros e disse: se é necessário, é necessário. Ela começou a esclarecer as tarefas para a viagem de negócios iminente. E o senhor Rodolfo, tendo dispensado as outras mulheres para seus locais de trabalho, detalhou os específicos da viagem para ela. Maria sabia que seu marido ciumento, Zacarias, não ficaria contente com sua ausência de 1 semana em uma viagem de negócios. A viagem iminente para a cidade onde passou sua infância e juventude despertava sentimentos mistos nela. Embora estivesse ansiosa para ver seus parentes, também temia um possível encontro doloroso em sua cidade natal. Maria havia sofrido uma grande decepção porque seu primeiro amor não resultou em felicidade. Seu nome era Roberto Jefferson. Ele era seu colega de classe, e eles passaram o último ano de estudos dançando em discotecas escolares e passeando pela cidade sob o crepúsculo encantador. Para uma garota apaixonada, Roberto era mais bonito que todos os músicos populares do mundo, com seu corte de cabelo curto, ombros largos, maçãs do rosto bem definidas e um queixo massivo.
Ele era muito bonito e másculo. Seus olhos castanhos escuros pareciam olhar diretamente para seu coração, discernindo facilmente os sentimentos de amor de Maria. A garota fantasiava que Roberto era o amor de sua vida e que eles sempre estariam juntos. No entanto, o rapaz procurava uma opção melhor e a encontrou sem esforço. Ele nem precisou ir longe. Ele escolheu Kátia Lacerda, uma garota desagradável e arrogante que sempre cheirava a um perfume particularmente forte. Kátia se gabava de que seu perfume era um Chanel original, supostamente comprado em Paris durante uma viagem com seus pais em seu aniversário de 16 anos. Maria descobriu quase imediatamente que Roberto estava namorando Kátia. Ela sentiu o perfume desconhecido no jaqueta de denim dele de vários metros de distância, levando-a a perguntar diretamente: "O que está acontecendo?" Roberto admitiu honestamente estar tendo uma espécie de romance com Kátia, mas também expressou seu desejo de continuar se encontrando com Maria secretamente. Maria recusou e então descobriu que o pai de Kátia, um empresário cheio de truques, havia contratado Roberto para sua empresa. Ficou claro para Maria que seu amado havia se vendido, e por um preço substancial pelos padrões locais. O que mais a feriu foi o cinismo de Roberto. Ele não trocou de parceiros por amor, mas por razões egoístas. E queria manter Maria por perto para seu divertimento. A dor da traição foi intensa demais para ela suportar. Então, ela decidiu se distanciar do egoísta Roberto, ignorando seus sentimentos. Ela disse aos pais que queria tentar a sorte na capital. Eles a desencorajaram, avisando sobre os perigos e complexidades de uma grande cidade. Mas, surpreendentemente, tudo correu bastante bem. Como às vezes acontece, a provinciana teve sorte. Ela encontrou um emprego e conheceu um homem que poderia derreter o gelo em seu coração. Zacarias era 70 anos mais velho que Maria. Já tinha se formado na universidade e ocupava uma posição normal em uma grande empresa. Seus caminhos se cruzaram quando Zacarias buscou refúgio em uma cafeteria durante um súbito aguaceiro. Enquanto esperava a chuva parar, ele teve tempo de apreciar a beleza e a bondade da jovem barista. Ela era acolhedora com cada visitante da cafeteria. Além disso, ela falava corretamente, uma característica que a mãe de Zacarias, Denise, sempre dizia ser sinal de boas maneiras. Após a chuva cessar, deixando as calçadas brilhantes e cheias de poças, Zacarias, pronto para partir, pediu o número de telefone da bela barista. Em seu primeiro encontro, Zacarias rapidamente envolveu a garota provinciana em um turbilhão de cortejo. Sua sinceridade dissipou quaisquer dúvidas que ela tinha. Foi Zacarias quem a convenceu a deixar a cafeteria e aceitar um emprego de escritório na empresa de um ex-colega de classe. Esse colega havia se tornado chefe devido a seus laços familiares com o diretor-geral. Brincando, Zacarias explicou: "Ben Rodolfo e eu somos bons amigos. Confio nele completamente. Ele cuidará de você e não deixará que ninguém a ofenda dessa maneira. Assim, posso ter certeza de que você evitará qualquer confusão ou romance no trabalho." Surpreendentemente, Zacarias apresentou Maria rapidamente à sua mãe. Denise aceitou-a calorosamente, e o fato de Maria ser uma recém-chegada e ter apenas uma educação básica não a incomodou.
Ela não esperava que Maria cativasse seu filho a ponto de casamento, mas foi exatamente isso que aconteceu. Denise sabia melhor do que dissuadir seu filho, pois isso poderia prejudicar gravemente o relacionamento deles. Os pais de Zacarias eram muito afeiçoados ao genro, e Maria estava felicíssima. A vida na capital trouxe-lhe amor e trabalho sem esforço. Parecia quase mágico. Morar com a sogra no mesmo apartamento poderia ter sido um desafio para algumas, mas não para Maria. Ela estava confiante de que poderia se dar bem com qualquer pessoa pelo bem de seu marido, especialmente porque Denise sempre fora razoável e sensata. O casal decidiu concentrar-se em economizar para na entrada de um financiamento imobiliário e investir um pouco na reforma do apartamento de Denise. Contrariamente aos preconceitos populares, as duas donas de casa, sogra e nora, compartilhavam a mesma cozinha pacificamente, sem brigas ou descontentamentos. Ao ouvir suas colegas reclamarem de suas sogras, Maria celebrava silenciosamente sua boa sorte. Todos estavam satisfeitos, especialmente Zacarias, pois sua mãe e esposa não competiam pela sua atenção, criando uma atmosfera aconchegante e agradável no apartamento. Durante o jantar, Maria informou a Zacarias que faria uma viagem de negócios de 1 semana. Ele ficou visivelmente chateado e exclamou: "Por que diabo seu chefe decidiu enviar você? Não há outros funcionários?" "Ele conhece minha posição sobre suas viagens." Maria tentou acalmar seu marido, dizendo: "Zacarias, quem mais além de mim poderia ir para minha cidade natal? Nem mesmo precisarei alugar um hotel. Meus pais ficarão felizes em me receber, então não se preocupe. Entenda que não posso aproveitar o fato de meu superior imediato ser seu amigo para evitar viagens a trabalho. Além disso, você não confia em mim?" Zacarias permaneceu estoico. Ele entendia que a viagem de trabalho da esposa não representava uma ameaça ao casamento deles. Mas apesar de muitos anos de casamento, ele desgostava da ideia de uma longa separação. Ele admitiu: "Não é que eu não confie em você, e entendo que encontrar seus pais é um grande bônus desta viagem. É só que vou sentir sua falta." Denise, que ultimamente chegava em casa do trabalho muito mais tarde do que os jovens, a quem ela se referia como seu filho e nora, entrou em uma cena pacífica na cozinha. Maria e Zacarias estavam sentados no sofá. O gato idoso Tomás dormitava ao lado deles, bem alimentado e contente com sua vida. Maria notou sua sogra e começou a arrumar a mesa para ela. "Zacarias e eu já comemos. Vou arrumar a mesa para você agora, e depois todos podemos tomar chá juntos." A mãe de Zacarias gentilmente acariciou seu animal de estimação adormecido, que murmurou preocupado. Após lavar as mãos e trocar de roupa, ela se juntou a eles à mesa. Denise jantou feliz, apenas acenando com a cabeça, quando soube que sua nora logo partiria em uma viagem de negócios. Embora a mulher à primeira vista se comportasse como de costume, Maria notou que mentalmente ela estava distante e nem mesmo repreendia o gato por sua preguiça e por ignorar sua presença no apartamento. No entanto, não havia tempo para pensar muito nisso. Era necessário se preparar para ir à viagem, pois ela via Maria partir. Denise enviou cumprimentos verbais aos seus pais e parecia comportar-se como de costume. Isso tranquilizou Maria, que descartou seus pensamentos anteriores sobre o comportamento estranho de sua sogra. Seu foco mudou para sua próxima viagem, de volta para casa. No aeroporto,
Maria encontrou o agito usual, ignorando os insistentes taxistas predatórios e os viajantes apressados. Ela seguiu para o ponto de ônibus. Maria não deixou seus pais saberem sobre sua chegada para evitar alardes desnecessários. Ela sabia que, caso contrário, sua mãe teria preparado um banquete digno de um casamento. Cada vez que se aproximava de casa, um sentimento inexplicável a dominava. Sua expectativa de um reencontro alegre entrelaçava-se com memórias felizes e tristes, fazendo seu coração bater um pouco mais rápido. Vendo a luz da cozinha acesa, ela soube que sua família estava em casa. Ela destrancou a porta do apartamento dos pais e anunciou alto: "Olá, todos!" Seus pais ficaram entusiasmados com a visita surpresa da filha, mas uma situação lançou uma sombra sobre o reencontro. A mãe confessou: "Maria, fizemos reservas no sanatório para quarta-feira. Foi uma viagem de última hora e não esperávamos sua visita." Ela fez uma pausa e então se virou para o marido. "Deveríamos ceder nossos lugares para outra pessoa?" "Não, senhora", protestou Maria. "Não mudem os planos por minha causa. Estarei viajando a trabalho e provavelmente só estarei em casa à noite." "Não se preocupem. Teremos tempo suficiente para colocar o papo em dia." "Está bem." Sua mãe a abraçou apertado e sussurrou: "Está certo, querida. Vamos acreditar que tudo acontece para o melhor." A viagem de negócios estava longe de ser uma férias, como esperado. Todos os dias ela saía de casa pela manhã e não voltava até à noite. No entanto, no dia da partida de seus pais, ela alterou sua agenda corrida e os acompanhou até a estação de trem. Após despedir-se deles, ela então cuidou de seus compromissos de trabalho. Consequentemente, seu dia foi agitado e até à noite ela estava totalmente exausta. Conforme se aproximava de sua casa, tudo o que conseguia pensar era em relaxar em um banho espumante. De repente, uma voz familiar chamou por ela. Maria virou-se, mais irritada do que surpresa, e cumprimentou Roberto, o adulto. O colega de classe crescido cobriu-a de elogios. "Maria, estou impressionado. Você se tornou ainda mais refinada. Você era bonita antes, mas agora está de primeira. A capital influenciou você. Você está tão elegante agora." Enquanto o homem que uma vez partira seu coração, mas que inadvertidamente a ajudou a encontrar a felicidade, proferia frases lisonjeiras, Maria o observava cuidadosamente. Surpreendentemente, o tempo havia sido gentil com ele. Roberto Joffrey parecia mais masculino e sua autoconfiança e aparente riqueza o tornavam irresistível, pelo menos aos seus próprios olhos. "Bem, Maria, por que você está calada? Não está feliz em me ver?" ele perguntou. "Escute, Kátia está com nossos filhos na casa dos pais dela esta noite. Aliás, você provavelmente não sabe, mas temos um filho de 2 anos e uma filha que nasceu há 3 meses. "Parabéns", respondeu Maria secamente, não particularmente interessada em sua vida. Roberto, não desanimado, continuou: "Escute, Maria, que tal irmos para minha casa? Poderíamos comemorar nosso encontro, conversar e relembrar o passado. Lembra do nosso romance? Como caminhávamos de mãos dadas sonhando com o futuro? Podemos retomar de onde paramos? Ouvi dizer que você casou com um cara da capital. Bom para você. No entanto, por que está aqui sozinha?"
Seu marido está ocupado demais ganhando dinheiro para passar tempo com você? Eu posso fazer tudo melhor. Maria estava profundamente enojada, quase a ponto de náusea. A última coisa que queria era interagir com Roberto, sem qualquer pretensão de cortesia. Ela dispensou seu ex-namorado de forma indiferente. Vá para sua casa sozinho. Vá e não olhe para trás, disse Maria, e virando-se abruptamente, caminhou em direção à entrada. Você é arrogante demais. Uma frase desdenhosa a seguiu, mas Maria não tinha intenção de reagir ao seu insulto. Deixe Roberto dizer o que quisesse. Nem suas palavras, nem sua aparência outrora impressionante tinham mais poder sobre ela agora. Elas não despertavam mais nostalgia ou amargura. Foi maravilhosamente libertador, finalmente, se desvencilhar de seu ressentimento em relação ao passado. Após recompensar-se com um banho relaxante, Maria sentiu-se revigorada. Seu trabalho estava progredindo melhor do que o esperado, e havia esperança de terminar sua viagem de negócios antes do previsto. Ela sentia muita falta de seu marido. Além disso, não havia nada nem ninguém em sua cidade natal que pudesse obrigá-la a ficar. De fato, tudo foi concluído antes do planejado, e na quinta-feira à tarde, Maria já havia reservado passagens para o próximo trem de volta à capital. Ela arrumou o apartamento dos pais e partiu para casa. Quando chegou tarde daquela noite, surpreendeu-se ao encontrar o apartamento vazio, exceto pelo peludo Tomás. Parecia que Zacarias e Denise tinham sido retidos no trabalho, deixando o gato faminto. Tomás, você não come há quanto tempo? Perguntou Maria, sorrindo, sem esperar uma resposta. No entanto, o gato parecia entendê-la, respondendo com um longo miado. Olhando para Maria, continuou em direção à cozinha. Maria alimentou o extorsionista de rabo, refrescou sua água e notou o cesto de lixo transbordando, que emitia odores desagradáveis. Ela cuidadosamente retirou o saco e foi até os latões de lixo no quintal. A luz do lampião era suficiente para evitar que tropeçasse, guiando-a até seu destino enquanto se preparava para descartar o lixo. Ela ouviu vozes por trás da chapa de metal que separava os contêineres do passeio. Uma voz era inconfundivelmente familiar para Maria. Ela escutou mais atentamente e reconheceu que era de sua sogra, que não tinha conhecimento de sua presença a apenas 7 metros de distância. Era uma situação bastante inesperada. Maria pretendia se afastar despercebida, quando de repente ouviu seu nome mencionado. Superada pela curiosidade, decidiu ficar, apesar de repreender-se por isso. Ficou claro que o que Denise estava discutindo não era destinado aos ouvidos dela. Maria está fora em uma viagem de negócios, mas, julgando pela luz nas janelas, meu filho deve estar em casa. Caso contrário, eu teria convidado você para entrar. Ouviu ela sua sogra dizer. Uma voz masculina e desconhecida respondeu em tom lisonjeiro. Querida, você percebe que, na nossa idade, esconder-se em lugares alugados não é uma opção viável, muito menos higiênica. Desejo-lhe tudo de bom e sinto-me tão constrangido por não poder oferecer meu próprio apartamento. Após meu divórcio, deixei tudo para minha esposa e filho, e agora me sinto mal por levar você, a mulher que amo, para todo tipo de apartamento alugado. Sinto-me incrivelmente culpado, mas, você sabe, eu me importo tanto com você. É mais do que amor.
é adoração. Você é como uma deusa para mim, uma verdadeira bênção da fé que eu não mereço. Houve um breve silêncio, interrompido apenas pelo som de um beijo. Maria ficou paralisada, com medo de se mover, até ouvir a resposta tímida de Denise. Eu entendo tudo, Jorge, e aprecio seus sentimentos por mim. Mas o que posso fazer? Não posso despejar meu filho e minha nora, que é como uma filha para mim, e deixá-los sem lar. Eles estão economizando dinheiro para comprar uma casa. Além disso, eles renovaram completamente meu apartamento com seu próprio dinheiro. Como posso expulsá-los de novo? A voz masculina ressoou, persuasiva e resoluta. Minha querida Denise, o que esse ser provinciano e seu filho fizeram é simplesmente seu dever. Eles tentaram, na maior parte, para seu próprio conforto. Seu Zacarias é um homem adulto casado, e já é hora de ele resolver sua própria situação de moradia. Você já lhe deu tudo o que podia. Você só precisa mostrar a ele e à esposa a porta. Não há necessidade de esperar uma ocasião adequada para adiar essa questão. Haja rápido. Quando sua astuta nora provincial tiver um bebê, seu apartamento será muito valorizado no mercado com um inquilino menor. Você precisará vendê-lo com um desconto substancial, perdendo uma quantia considerável de dinheiro. E por quê? Por pena de seu filho e nora. Você deveria ter pena de si mesma primeiro. Poderíamos estar sentados no sofá da sua sala aconchegante, discutindo pinturas ou filmes, mas em vez disso, estamos como adolescentes vagando pelas ruas e dormindo nos travesseiros de outras pessoas. Denise objetou timidamente. Jorge, você sugeriu repetidamente que eu liberte o apartamento de Maria e Zacarias. Não consigo imaginar como fazer isso. Se eu pedir ao meu filho para se mudar, ele ficará chateado. Devo criar um escândalo para que minha nora saia com o marido? É difícil. Ela não fez nada de errado. Na verdade, Maria é organizada, cozinha bem e nunca causa problemas. Não tivemos sequer uma única discussão em todos os 3 anos. Os interlocutores ficaram em silêncio, receosos de que agora fossem na direção da casa. Maria se afastou muito silenciosamente para não revelar sua presença e, sem jogar fora o saco de lixo, apressou-se de volta para casa. Ela precisava chegar em casa antes de sua sogra e manter seu ato de espionagem em segredo, correndo o mais rápido que podia. Ela alcançou os arbustos que ocultavam sua rota para a porta de entrada. No apartamento, ela colocou o saco mal cheiroso na varanda e lembrou-se do ditado antigo de sua avó: nada deve ser jogado fora à noite. No entanto, pode-se argumentar que, se ela não tivesse tentado se livrar da fonte do mau cheiro, não teria ouvido a peculiar conversa. Maria estava intrigada com a conversa entre sua sogra e um estranho chamado Jorge, não porque temesse deixar seu confortável apartamento por um alugado, mas devido ao tom de insinceridade na voz de Jorge. Ela sabia que precisava agir com cautela para não ofender Denise. Maria acabara de desfazer as malas quando a dona da casa entrou no apartamento. — Você está aqui há muito tempo? Exclamou ela, surpresa. — Não, Denise. Cheguei há cerca de 10 minutos. Consegui terminar meus afazeres mais cedo. Meus pais estão em um sanatório, então voltei correndo. Senti saudades suas e de Zacarias, respondeu Maria. Denise sorriu calorosamente para Maria e disse que Zacarias deveria chegar em breve. Ele esteve atolado no trabalho a semana toda.
Deve estar faminto depois da viagem. Por que você não come alguma coisa? Maria recusou, dizendo: Não, obrigada. Vou tomar um banho e me refrescar. Podemos jantar juntos quando Zacarias voltar. A mãe respondeu com um aceno e um meio sorriso. Maria ficou perplexa. Seria possível que essa mulher fingisse tão bem, a ponto de não mostrar nenhum sinal de descontentamento ou pensamento sobre se separar da família de seu filho? Ou Maria estava tão alheia às emoções de sua sogra que perdeu todos os sinais? Afinal, o caso de Denise com Jorge não tinha começado ontem. Ele já estava dando conselhos sobre como ela deveria lidar com sua propriedade. Maria lamentou ter ouvido a conversa. Se não tivesse, tudo teria permanecido normal. Agora, ela precisava convencer sutilmente seu marido a considerar mudar para um aluguel ou, melhor ainda, comprar seu próprio apartamento financiado. Finalmente, a manhã não esclareceu como ela deveria proceder, apesar da oportunidade de descansar por mais um dia. Ela escolheu ir trabalhar, esperando que isso a distraísse de seus pensamentos perturbadores. O Sr. Rodolfo a saudou calorosamente, enquanto seus colegas expressavam surpresa por ela não ter prolongado seu fim de semana. Não lhe ocorreu abrir-se, não porque Luciana, Maraísa e Helena fossem más, ciumentas ou estúpidas. Era apenas que o relacionamento entre os colegas não ia além da cooperação no trabalho. Eles almoçavam juntos durante o expediente e ocasionalmente iam às compras ou ao teatro após o trabalho, mas respeitavam os limites pessoais uns dos outros. Quase esperando pelo fim do dia de trabalho, conforme combinado, ela encontrou-se com seu marido para recompensar um ao outro pela separação com entretenimento conjunto. Após o filme, ela iniciou uma conversa cuidadosamente planejada. Zacarias, não está na hora de termos nosso próprio lugar? Perguntou Maria. Zacarias ficou visivelmente surpreso. Por que você diria isso? Maria, não estamos bem morando com minha mãe? Nunca notei nenhum desentendimento. Por que deveríamos nos mudar de repente? Maria, constrangida por admitir que ouviu uma conversa de sua sogra, tentou justificar-se. Você está certo. Não temos desentendimentos. Mas sua mãe ainda é jovem. Ela tem quase 55 anos, o que não é considerado idade avançada nos dias de hoje. Denise é uma verdadeira beleza e parece jovem. Talvez ela tenha planos para sua vida pessoal. Ah, podemos atrapalhá-la? Zacarias riu. Minha mãe é realmente bonita e parece ótima. Mas confie em mim. Depois que meu pai partiu em busca da felicidade com outra mulher, seu chamado novo amor, ela vê todos os homens como traidores. Jada lembrei ocasionalmente de que ela é uma mulher vibrante e merece amor. Mas ela rejeita isso categoricamente, chamando-o de absurdo. Então, definitivamente não estamos atrapalhando. Quem sabe? Ela até pode ter dificuldade em ficar sozinha. Maria concordou que não era certo divulgar os segredos pessoais de sua sogra, mesmo para seu filho. Se Denise estava falando sério sobre Jorge, era direito dela apresentá-lo à família. Felizmente, ela não precisou guardar o segredo de sua sogra por muito tempo. Menos de uma semana depois, uma Denise agitada anunciou: Tenho uma surpresa para vocês neste fim de semana. Um homem com quem estou romanticamente envolvida virá nos visitar. Espero que vocês o recebam calorosamente.
Ele já está nervoso o suficiente com o encontro. Pego de surpresa com a notícia, Zacarias ficou em silêncio, vendo que sua mãe esperava algum tipo de apoio. Maria tranquilizou-a. Denise, não se preocupe. Receberemos seu convidado de braços abertos. Certo, Zacarias. O homem atordoado concordou com a cabeça. Eu ajudarei a preparar os quitutes. Claro. Vamos decidir o que teremos na mesa, certo? A nora continuou. Até a chegada do convidado, tudo estava pronto. A mesa estava arrumada, seguindo todas as regras de hospitalidade. À medida que o momento do encontro do amado de Denise com seu filho e sua nora se aproximava, ela ficava cada vez mais ansiosa. O ponteiro dos minutos no relógio da cozinha parecia zombar dela, avançando lentamente, enquanto o convidado ainda não havia chegado a pedido de sua mãe. Zacarias até desceu até a entrada para verificar se o interfone estava funcionando. Após confirmar que estava, tentou tranquilizá-la. Deve haver engarrafamentos na estrada? Nervosa, Denise tentou ligar para o homem que estava esperando, mas sem sucesso. A secretária eletrônica informou que o telefone de Jorge estava desligado ou fora de alcance. Maria lutou para encontrar palavras confortadoras para sua sogra angustiada, que dobrava distraidamente guardanapos de papel em origami. Quando o smartphone de Denise tocou com um tom melódico, ela atendeu apressadamente e perguntou: Alô, é você, Jorge? O que aconteceu? Onde você está? Maria, com tato, retirou-se para o outro quarto onde seu marido estava absorto em um jogo de computador e lhe disse baixinho: Parece que nosso convidado finalmente ligou, mas ele não apareceu pessoalmente. Em vez disso, ligou para sua mãe. Zacarias apenas deu de ombros, respondendo: Bem, eu disse que ele provavelmente está preso no trânsito em algum lugar. Poucos minutos depois, uma Denise angustiada entrou no quarto de seu filho e nora. Jorge foi atacado enquanto caminhava em nossa direção. Alguém o atingiu por trás e o roubou. Ele ficou inconsciente por um tempo, mas conseguiu pedir a um funcionário da loja para usar o telefone. Por sorte, Jorge tem uma memória incrível e sabia meu número de cor. Ele está na emergência agora. Eu pedi para ele vir para cá então, e ele inicialmente recusou. Mas eu insisti. Por que ele deveria suportar isso sozinho e ficar revivendo o ataque em sua mente? É melhor ele estar conosco, certo? Claro, respondeu Zacarias e sugeriu: Escute, mãe, por que eu não vou buscar Jorge no hospital? Assim podemos garantir que ele chegue aqui em segurança, sem mais incidentes. Denise sorriu. Filho, eu sabia que te criei para ser gentil e atencioso, mas eu já chamei um táxi para o Jorge pelo meu smartphone. O carro já está a caminho. Logo a campainha tocou. Jorge apareceu na porta, parecendo menos que ideal. Seu terno bege claro estava coberto de poeira e manchas de suor, e havia uma abrasão fresca em sua bochecha. Jorge sorriu pedindo desculpas a Zacarias, que atendeu a porta e se apresentou. Meu nome é Jorge. Você deve ser Zacarias, certo? Você se parece muito com sua mãe. De fato, vocês dois poderiam ser confundidos como irmãos, dada a beleza impressionante de Denise. É lamentável que nosso encontro tão esperado tenha que ser sob tais circunstâncias. Mas eu não pude fazer nada sobre o ataque inesperado. Denise juntou-se aos dois homens e começou a cuidar de seu convidado. Oh, Josh,
Você estava vindo e teve um momento tão difícil. Zacarias, por favor, traga algumas de suas coisas. Deixe Jorge trocar de roupa. Para mim, o homem cuja conversa ela havia ouvido no lixo parecia bastante confiante quando apareceu no corredor. Ele a cumprimentou calorosamente, dizendo que era um prazer conhecê-la. Ele agradeceu a Zacarias pelas coisas que trouxe e foi ao banheiro para trocar de roupa e se arrumar. Parecia que o incidente recente não havia afetado o humor de Jorge de forma alguma. Zacarias perguntou ao homem como ele planejava encontrar seus agressores. Provavelmente não vou denunciar a polícia, disse o homem. Eu trabalhei na aplicação da lei e sei que buscar isso legalmente seria inútil. Ainda tenho algumas conexões, então vou resolver isso por conta própria. Será mais rápido e eficaz. Uma vez que todos se reuniram ao redor da mesa, Jorge apresentou-se com confiança. Ele falou sobre seu passado e presente e o futuro promissor. Segundo Jorge, conhecer Denise restaurou sua fé em mulheres reais que valorizam sentimentos genuínos. Como um homem decente, eu deixei uma parte significativa do meu patrimônio para minha ex-esposa quando nos separamos. Havíamos perdido quase todo o terreno comum. Não tenho obrigação de pagar pensão alimentícia, já que nosso filho já tem quase 20 anos, mas o ajudo o máximo que posso. Felizmente, tenho um emprego estável e, na verdade, eu estava na origem desta empresa e sou um dos chefes, mesmo que atualmente alugue um quarto em um albergue. Estou longe de ser pobre. Na verdade, estou satisfeito com minha vida. Se Denise concordar em se casar comigo no futuro, cuidarei da nossa situação habitacional como um verdadeiro homem deve. Denise, que servia uma salada de camarão ao seu convidado, estremeceu e deixou cair alguns pedaços na toalha de mesa. O homem pareceu não notar e continuou. Infelizmente, o anel com sua caixa foi roubado de mim, mas não quero estragar esta maravilhosa noite. Prometo lhe presentear, Denise, com o anel mais bonito que eu encontrar. Maria percebeu o constrangimento de sua sogra e não conseguia entender como essa mulher aparentemente sábia podia acreditar em cada palavra de Jorge. Seu tom era insincero, excessivamente doce, como um marshmallow mergulhado em mel e coberto com açúcar pulverizado. No entanto, ela talvez fosse a única que percebeu isso, porque tinha ouvido anteriormente os planos de Jorge de remover os obstáculos irritantes de Maria e Zacarias do passado de sua amada. Ao contrário de suas ações, perto das latas de lixo, o convidado enchia Denise, seu filho e nora, de elogios à mesa. Zacarias, Denise falou tão bem de você que inicialmente pensei que fosse apenas exagero de mãe. Mas após conhecê-lo, confesso meu erro. É animador ver como você cuida de sua mãe. Maria, você também é uma pessoa admirável. Seu trabalho árduo merece respeito genuíno e é uma alegria ver como você trata bem sua sogra. Sentindo-se quase como o anfitrião, o homem serviu bebidas e propôs um brinde. Zacarias e Maria, desejo felicidade e prosperidade à família de vocês. Notei o quanto vocês se entendem bem e desejo que Denise e eu possamos compartilhar tal harmonia. Vamos também brindar ao entendimento mútuo e, espero, a uma forte amizade familiar. Maria ficou chocada com a hipocrisia de Jorge. Ele poderia, sem dúvida, ganhar um prêmio por suas habilidades de atuação, mas sua intuição sugeria que ele não visava uma aclamação de ator, mas sim um prêmio mais valioso:
como a chance de mudar-se para um apartamento confortável e viver feliz. Denise sorriu para seu pretendente, cega para sua hipocrisia. Talvez não fosse culpa dela. Mesmo Zacarias, que observava o convidado atentamente, parecia apreciar seus discursos melífluos. Se Maria ousasse sugerir que Jorge não era sincero e estava interessado apenas na propriedade de Denise, isso poderia perturbar a relação pacífica deles. Havia apenas uma saída para o impasse: sentar-se em silêncio e observar como os eventos se desenvolveriam. Enquanto isso, Jorge continuou com sua ofensiva e, no final da noite, quando animaram Denise e Maria serviu a sobremesa, ele pediu um momento de atenção. Denise, você quer se casar comigo ou precisa de tempo para pensar? Ele perguntou. Denise colocou as mãos nas bochechas coradas e assentiu. Jorge rapidamente se moveu para o lado dela, abraçou-a e começou a beijá-la, imperturbável pela presença de Zacarias e Maria. Então, ele se virou para Zacarias, ainda com o braço em volta da cintura de Denise, e perguntou: Você abençoará a felicidade de sua mãe? É crucial para mim que você entenda e aceite isso. Sua mãe merece felicidade e pretendo proporcioná-la para ela. Zacarias assentiu. Maria, surpreendida por essa rápida virada de eventos, não ousou perturbar o momento terno, revelando que o doce Jorge planejava construir sua felicidade no território de Denise, após primeiro remover os parentes de sua futura esposa do apartamento. Desde aquela noite, o noivo da futura sogra de Maria começou a frequentar o apartamento de sua noiva quase diariamente. No próximo dia útil disponível, os amantes maduros deram entrada no casamento no cartório e marcaram a data do casamento. Denise começou a preparar o segundo casamento de sua vida. Enquanto isso, Jorge cuidava da organização do restaurante, escolha do mestre de cerimônias e outros detalhes, poupando sua amada dessas preocupações. Minha querida Denise, por que se sobrecarregar com tudo isso? Escolherei as melhores opções e as apresentarei para sua consideração. Ficaremos com o que você preferir. Foque no seu vestido, joias, estilista e no que mais precisar. À medida que o dia do casamento se aproximava, Denise ainda estava indecisa sobre seu vestido de noiva. Um dia, ela convidou sua nora para acompanhá-la em visitas a boutiques e lojas de sapatos. Maria ficou encantada e concordou. Era animador ver Denise, que se tornava mais alegre e até parecia rejuvenescida enquanto experimentava diversos vestidos e ternos. Ela gostava de posar em frente aos espelhos, embora estivesse decidida a não usar véu ou roupas brancas como neve, pois não queria fazer as pessoas rirem, em suas próprias palavras. No entanto, os consultores experientes nas lojas não se abalaram com isso. Não importa em que idade a felicidade encontre as pessoas. Como resultado, após muitas horas provando roupas, um vestido bonito em um tom incrivelmente refrescante de roxo foi selecionado para a noiva. O vestido foi combinado com sapatos maravilhosos, com saltos robustos. No entanto, Denise ficou um pouco surpresa com o preço do conjunto. Reagindo rapidamente, Maria disse com seu cartão, sem dizer nada: É demais para um dia especial, além do vestido não apenas te servir. É como se fosse feito sob medida para você. Além disso, não é apenas para o casamento. É perfeito para qualquer evento festivo. Denise sorriu sinceramente. Obrigada, Maria.
por me ajudar a decidir. Provavelmente teria escolhido uma opção mais econômica. Lembre-se do terno claro do departamento onde o vestido escarlate brilhante estava exposto no manequim na entrada. Mas então eu teria me arrependido. Agora vamos encontrar algo interessante para você. Maria concordou. Não porque precisava de um novo traje. Ela já tinha um vestido bem cortado, mas simplesmente gostava da experiência de união com sua sogra durante a busca pelo conjunto. No entanto, quanto mais conversava com Denise, mais percebia que a influência de Jorge sobre ela estava longe de ser positiva. Enquanto descansavam em um café durante sua maratona de compras no shopping, a sogra de Maria recusou-se a comer qualquer coisa e, em vez disso, tomou chá verde sem açúcar. Isso intrigou Maria, pois Denise era conhecida por seu gosto por doces e normalmente pediria cheesecake ou milkshake sempre que possível. Denise explicou que estava tentando perder peso porque Jorge preferia mulheres magras e ela até considerava cirurgia para reduzir o tamanho do estômago para a perda de peso mais eficaz. Maria ficou chocada com isso, sabendo que Denise tinha pavor de procedimentos cirúrgicos. Ela até evitava fazer um procedimento menor, de unha encravada na clínica, optando por tratá-lo em casa por 2 semanas. A revelação repentina sobre a consideração da cirurgia foi tanto inesperada quanto preocupante, especialmente desde que a figura de Denise era quase perfeita e o comportamento de Jorge parecia tato e injusto. Vendo que o noivo tinha tomado muito poder sobre sua noiva, Maria ficou ansiosa, porque se sua sogra estava pensando na operação, ela cederia mais cedo ou mais tarde ao apoio à ideia de Jorge de desocupar o apartamento. Então era impossível adiar a conversa com seu marido e confessar a conversa ouvida. E finalmente iniciou uma conversa difícil. Escute, Zacarias. Esse Jorge me parece insincero. Ele diz todas as coisas certas, mas algo nele parece estranho. Além disso, ele está pressionando sua mãe a perder peso e a mais. Ela então compartilhou tudo o que ouvira perto das lixeiras e sugeriu não esperar que sua mãe nos pedisse para sair. Seria muito constrangedor para ela. Vamos calcular nossas economias. Faça o primeiro pagamento da hipoteca e mude para nosso próprio apartamento. Mesmo que não seja a casa dos nossos sonhos, mas será o nosso primeiro lugar. Zacarias parecia preocupado e deixou sua esposa atônita com sua própria confissão. Dei cerca de metade de nossas economias a Jorge esta manhã. Ele disse que não tinha o suficiente para o casamento. E também queria comprar uma viagem para minha mãe como presente de casamento. Ele tinha dinheiro em depósito bancário, mas não queria retirar seus fundos dele. No final, da data e perder juros, ele prometeu que pagaria tudo de volta em 1 mês. Uma vez que o depósito dele amadurecesse. Maria tentou manter a compostura, tentando até acalmar seu marido. Bem, há um lado bom. Não estaremos enfrentando despejo tão cedo. Quando Jorge devolver o dinheiro, estaremos de volta aos trilhos, com a ideia do nosso próprio apartamento. Sentindo-se culpado, Zacarias começou a se defender. Desculpe, Maria. Não sei como fui influenciado pelos argumentos dele. Ele fez parecer tão lógico. Estávamos prestes a nos tornar família, e ele prometeu me reembolsar com um pequeno bônus. Eu estava tão cativado pela viagem que ele planejou comprar para minha mãe como presente de lua de mel surpresa, que nem pedi uma promissória escrita. Certamente ele não vai me enganar, não é, Maria?
Ela abrigava algumas dúvidas, mas escolheu não expressá-las para não deixar Zacarias ainda mais chateado. Em vez disso, ela tentou animar seu espírito. Não se preocupe, Jorge vai se casar com sua mãe em menos de uma semana. Não vamos prejudicar o relacionamento deles, exigindo uma promissória agora, vamos? Vamos nos concentrar em preparar a festa apesar. Apesar de tranquilizar seu marido, Maria estava ansiosa com seus cálculos. Seu marido havia dado cerca de 30 mil reais a Jorge. No entanto, não havia nada a ser feito a respeito. Maria consolou-se com o fato de que não tinha mais segredos com Zacarias. O casamento de Denise e Jorge foi esplêndido. Jorge estava tocantemente atencioso com sua agora esposa oficial, e os convidados estavam certos de que esse casamento seria forte e feliz. Jorge ajoelhou-se dramaticamente e apresentou seu presente à amada, dizendo: Denise, você é minha deusa. Ponderei sobre como agradecer por concordar em ser minha esposa. Após algumas noites sem dormir, pensei nisso. Sugiro que façamos uma viagem à ilha, onde, segundo a lenda, a própria Afrodite viveu. Todos aplaudiram calorosamente o gesto romântico e o generoso presente de Jorge. No entanto, Maria sentiu um leve ressentimento, sabendo que a viagem não era financiada pelo novo marido, mas pelas economias dela e de seu marido. A primeira noite deles como recém-casados foi passada em um quarto de hotel de luxo. Em seguida, eles retornaram ao apartamento de Denise. Na manhã seguinte, Maria preparou um café da manhã de iguarias para recebê-los. Mas Maria notou que Denise parecia incomumente ansiosa. Num momento em que seus maridos estavam consertando uma máquina de lavar quebrada repentinamente, ela perguntou a Denise o que havia de errado. Você parece perdida em pensamentos. Oh, Maria, ela respondeu. Na noite passada, Jorge recebeu uma ligação de seu parceiro de negócios. Nossa lua de mel tranquila provavelmente acabou. Talvez tenhamos que cancelar nossa viagem. Seu parceiro só confia em Jorge para inspecionar uma filial no Alasca. Eu estava ansiosa por uma semana, tomando sol e nadando em águas quentes. Creta sempre foi um sonho meu. Teria sido umas férias perfeitas na temporada de veludo. Triste. Não era para ser. Maria tentou consolar sua sogra. Há momentos em que precisamos ajustar nossos planos. Minha mãe sempre me disse que tudo o que não acontece é para o melhor. É assim que o destino ordenou. Pelo menos Tomás não sentirá sua falta. Denise, segurando o gato que acabara de passar pelo sofá, acariciou seu animal de estimação felpudo e concordou. Exatamente. Pelo menos Tomás não sofrerá. Embora, para ser honesta, acho que ele não se importa quem o alimenta, fornece água ou limpa sua caixa de areia, contanto que tudo seja feito a tempo. A conversa passou das férias canceladas para discutir os temperamentos dos gatos em geral e o temperamento de Tomás em particular. Isso foi muito mais agradável do que se deter em algo que não poderia ser mudado. Quando Jorge e Zacarias se juntaram às mulheres, Denise parecia estar de melhor humor. Após o café da manhã, Jorge sugeriu: Se ninguém se opuser, dormirei aqui esta noite. Ainda não escolhi um lugar adequado para morarmos juntos, especialmente porque meu quarto está pago por 2 meses adiantado. Não há motivo para gastar dinheiro com algo extra. Talvez Zacarias tenha se sentido um pouco desconfortável
pensando que sua mãe estaria no quarto ao lado com Jorge. Mas ele não expressou sua preocupação. Maria sentia que não tinha voz no assunto. Afinal, como sua sogra estava casada, onde mais seu marido deveria dormir, se não com sua esposa? No dia seguinte, Maria ofereceu aos seus colegas de trabalho o voucher da viagem de Creta de sua sogra. Helena animou-se com a ideia de férias na ilha. Ainda tenho férias não utilizadas. Acho que o Sr. Rodolfo conseguirá assinar uma semana para mim. Vocês meninas vão me cobrir, não é? Os colegas concordaram. Dado que não havia atraso significativo no trabalho, por que não deixar alguém aproveitar umas férias à beira-mar? No entanto, quando Maria tentou organizar a venda do bilhete com sua sogra, foi informada para contatar Jorge, pois ele detinha todas as informações necessárias. Jorge decepcionou tanto Maria quanto Helena, que já estava ansiosa por uma viagem agradável. Oh, Maria, sinto muito, mas já vendi os ingressos. Meu funcionário veio até mim depois de descobrir que estou indo em uma viagem de negócios, disse ele. A viagem de negócios de Jorge terminou ainda mais cedo do que o esperado. Ao retornar, ele mudou-se para o apartamento de sua esposa sem buscar a aprovação de ninguém. Ele trouxe consigo não apenas seus itens essenciais, mas também souvenirs do norte. Garras de urso do Alasca, um porta-salada e um porta-massas, um cachecol de lã e ímãs da cidade visitada. Apesar da alegria evidente de Jorge por estar perto de sua amada Denise novamente, Maria, no entanto, sentia-se desconfortável com a atenção que recebia dele. Ele estava claramente interessado nela, mas conseguia não ultrapassar a linha da decência. Às vezes, Maria pensava que poderia estar imaginando coisas. No entanto, ele sempre a olhava. Ela não sabia como responder ao seu olhar e tentava limitar ao máximo o tempo juntos. No entanto, morar no mesmo apartamento tornava impossível evitá-lo completamente. Os toques involuntários de Jorge, como quando ele pegava algo das mãos dela, deixavam Maria desconfortável. Um dia, ele até deu um tapa nas costas dela e sugeriu: "Vamos tomar banho juntos?" Maria respondeu dando um tapa em Jorge e trancando-se em seu quarto pelo resto do dia, pulando o jantar e alegando que não se sentia bem. À noite, quando Zacarias trouxe uma xícara de chá para sua esposa, ela pediu que ele sentasse e começou a contar. "Escute-me com calma e não se precipite em retaliações. Não quero que você se meta em problemas, já que este homem parece ter conexões com a polícia. Não posso mais viver aqui. Jorge está sendo muito atrevido e parece que está me observando. Zacarias, acho que ele está tentando me irritar para que eu faça você sair do apartamento. Não aguento mais. Não é apenas repugnante e imoral, mas também injusto com sua mãe. Ela confia em Jorge, enquanto ele se comporta de maneira inadequada. Vamos recuperar o dinheiro que ele pegou e sair. Não quero causar uma ruptura entre sua mãe e eu, mas sei que, se eu contar a verdade, isso levará a um conflito." Zacarias ficou surpreso. Não podia acreditar que um escândalo desses estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. Quando amanheceu, e apenas ele e Jorge estavam no apartamento, Zacarias decidiu ter uma conversa com ele. Começou de forma neutra. "Escute, como está seu depósito bancário? Já terminou? Preciso do meu dinheiro." Certo. Jorge não parecia constrangido. "Ah, veja bem.
Quando estava em uma viagem de negócios, o contrato foi renovado automaticamente. Todo o juro acumulado foi adicionado ao depósito principal, conforme os termos do contrato. Sinto muito por fazer você esperar, mas retirar o depósito agora significaria uma perda. Se for urgente, vou pedir dinheiro emprestado a um amigo amanhã para pagar você. Também é constrangedor para mim. Jorge parecia tão arrependido que Zacarias sentiu-se culpado por pedir seu dinheiro de volta. No entanto, ele ainda tinha outro assunto importante para discutir. Ok, posso esperar mais algumas semanas pela dívida. Mas por que você está constantemente olhando para minha esposa? É inapropriado. Ela está reclamando de seu assédio. O que significa isso? Jorge parecia chocado. Espero que você não acredite nisso. Maria é como uma filha para mim e ela é casada. Além disso, ela é sua esposa. Como eu poderia desrespeitá-la assim? Zacarias começou a questionar a veracidade de Maria à medida que Jorge falava de forma convincente, mas ainda assim perguntou: então você não a tocou de forma inadequada? Jorge ficou indignado. Claro que não. Eu não queria falar sobre isso, mas é sua esposa quem me incomoda. Fiquei calado para não chatear você e Denise, mas ela está sempre ao meu redor. É constrangedor. Já disse várias vezes para Maria se comportar adequadamente, mas ela parece me provocar deliberadamente. Provavelmente quer manchar minha imagem aos olhos de Denise. Maria, que havia voltado para casa para pegar sua bolsa esquecida, inadvertidamente ouviu uma conversa não destinada a ela. Irritada, entrou na sala. Bem, Jorge, repita tudo o que você acabou de dizer com sua língua vil. Mas desta vez, olhe-me nos olhos. Sou eu quem está sendo desonesta? Fale, mas não exagere. Você está me dando problemas e fazendo parecer que é o contrário. Você não tem vergonha de mentir assim? Você é um homem maduro, mas em vez de sabedoria, está cheio de malícia. Você é uma pessoa desprezível. Não, nem mesmo uma pessoa, mas um animal rastejante. Jorge franziu o nariz. Onde você encontrou essa caipira? Que tipo de linguagem é essa? Parece que sua Maria foi criada em uma taverna. Meus pais devem ser incivilizados. Eles não a ensinaram a falar com os mais velhos. Maria estava furiosa. Não ouse mencionar meus pais. Por que trazer à tona minhas origens? Isso é irrelevante, porque você realmente é uma pessoa desprezível. Claramente, não estamos tendo uma conversa construtiva, então procederemos legalmente. Agora, sente-se e escreva uma declaração de que você pegou dinheiro emprestado de Zacarias em uma data específica e que pagará até a véspera de Ano Novo. Meu marido é um homem honrado. Por alguma razão, ele confiou na sua palavra, dadas suas mentiras constantes. Esta é a única maneira de lidar com você, documentando todos os acordos. Nojento. Não é homem de jeito nenhum. Jorge sorriu. A propósito, eu não peguei o dinheiro de você. Peguei emprestado do seu marido. Então você não tem o direito de mandar em mim. Eu negociei com ele, não com você. Zacarias é um bom homem e você precisa ficar quieta agora. Digna, virou-se para o marido. Por que você está calado? Estou sendo insultada e você está aceitando a palavra dele sobre a minha. Você está arriscando nosso dinheiro.
Diga a ele para sentar e escrever uma nota promissória. Você não pode confiar na palavra dele. Jorge continuou sorrindo. Escute sua esposa, Zacarias. Deixe-a mandar em você, e você se tornará um marido submisso. Zacarias finalmente falou, não para Jorge, mas para sua esposa. Maria, por favor, acalme-se e vá trabalhar. Vamos resolver isso de homem para homem. Não cabe a você nos dizer o que fazer. Maria estava à beira das lágrimas, frustrada. Como seu amado Zacarias poderia de repente se aliar a Jorge? Ela pegou sua bolsa e deixou o apartamento, um lugar onde havia sido feliz por muitos anos. A caminho do trabalho, Maria conseguiu se acalmar um pouco, mas ainda estava abalada, assim como o comportamento de seu marido. Em vez de me defender, Zacarias escolheu ficar ao lado do outro homem. Como posso confiar nele se ele se comporta de maneira tão covarde e irracional em uma situação crítica? Ela se perguntava. Seus colegas perceberam que Maria, que chegou um pouco atrasada, parecia perturbada. Quando perguntada, ela deu de ombros e culpou a insônia. Maraísa sugeriu pílulas para dormir e Luciana ofereceu o contato de um especialista em sono. Maria agradeceu educadamente suas colegas e anotou as informações, embora seus pensamentos continuassem focados em seu casamento. Ela se perguntava se valia a pena manter o relacionamento. Se seu marido não confiava em sua palavra, como ela poderia provar que Jorge estava mentindo? Como deveria reagir no futuro? Maria tentou ligar para Zacarias, mas ele parecia estar ignorando suas chamadas. Supondo que ele estivesse apenas ocupado, ela tentou se concentrar em seu trabalho e não deixar que os pensamentos sobre o desagradável marido de sua sogra a distraíssem. Naquela noite, Maria chegou em casa e encontrou uma surpresa indesejada. Todos os seus pertences estavam empacotados em 2 malas no corredor. Denise a chamou para a cozinha e exigiu: dê-me seu conjunto de chaves do meu apartamento. Não vou tolerar tal insolência em minha casa. Suas mentiras causaram um infarto em Jorge. Felizmente, Zacarias ainda não tinha saído para o trabalho e conseguiu levá-lo à clínica. Agora saia da minha vista. Maria se sentiu traída. Ela não podia acreditar que ninguém confiava nela. No entanto, ela não estava pronta para desistir e pediu a Denise: escute-me. Você provavelmente ouviu uma versão distorcida da nossa discussão com Jorge. Quero contar o que realmente aconteceu. Seu marido pegou dinheiro emprestado de Zacarias sem dar uma nota promissória. Isso não foi suficiente para ele. Então, para liberar o apartamento, Jorge manipulou a opinião de Zacarias, o que levou à nossa discussão. Você acreditou na versão dele e empacotou minhas coisas. Isso é muito doloroso. Seu marido não vai parar até me tirar do seu apartamento. Zacarias será o próximo. Você está tão cega pelo amor por Jorge que não consegue ver como ele está afastando seus entes mais próximos. Você deveria estar expulsando ele, especialmente depois que ele fez você duvidar de si mesma. Você não consegue ver? Ele é um invasor. Arrogante e sem princípios. Inicialmente lisonjeiro, mas no final, tóxico. Envenenando o ambiente. Denise, não tolerando os ataques ao seu amado marido, apontou a porta para sua nora. Saia daqui! Ela colocou suas chaves na mesa, pegou suas malas e dirigiu-se a um hotel. Bem,
Nunca se sabe como seu dia vai se desenrolar, pensou ela, amargamente. Quem poderia prever que eu estaria procurando um lugar para dormir esta noite? Talvez seja minha culpa. Eu deveria ter confrontado aquele desprezível Jorge depois de ouvir aquela conversa perto da lixeira. Mas quem poderia imaginar isso? Neste rascunho, Maria chorou em seu travesseiro antes de cair em um sono agitado, sem esperar pela ligação de seu marido. Em seu sonho, ela viu os rostos distorcidos de sua sogra e de seu marido, que se transformou em um bode com grandes chifres e barba, e o sorriso atrevido de Roberto Jefferson, que zombava dela por seu telefone tocar e oferecia conforto. Em uma cena, Zacarias, tão baixo quanto um pré-escolar, implorava por doces a Denise. O estranho redemoinho de imagens do sonho só terminou com o som do despertador. Apesar de seus sentimentos pessoais, ela teve que se recompor e continuar com seu trabalho, fingindo que sua vida não tinha sido virada de cabeça para baixo. Ela esperou 2 dias por uma ligação de Zacarias. Quando seu marido finalmente marcou um encontro, Maria teve um pressentimento ruim, pensando que este deve ser o fim de meu conto de fadas metropolitano. Provavelmente, Zacarias vai pedir o divórcio. Bem, que seja. No entanto, Zacarias não apareceu no café sozinho. Ele estava visivelmente nervoso, acompanhado de Denise. Zacarias pediu desculpas. Maria, peço desculpas por duvidar do seu julgamento. Acontece que Jorge era um vigarista. Conseguir que ele confessasse exigiu algum esforço. Mas meu amigo conseguiu encontrar pessoas influentes que conseguiram persuadir Jorge a contar a verdade. Ele admitiu tudo. O ataque foi apenas uma jogada psicológica para nos ajudar a sentir como se tivéssemos investido nele. Então ele não parecia mais um estranho. E a viagem de negócios que ele alegou fazer era uma mentira. Os bilhetes foram impressos em um estúdio de fotografia. Jorge devolveu parte do dinheiro, mas parece que não podemos esperar muito mais. Minha mãe não quer denunciar à polícia. Ela está envergonhada por ter contribuído para essa decepção. Denise segurou as mãos de sua nora e implorou: volte para casa. Prometo que ninguém jamais a machucará novamente. Eu cometi um erro e espero que você me perdoe, por favor. Volte. Denise, não guardo rancor de você. É seu direito decidir quem fica em sua casa, mas eu não sou um brinquedo para ser descartado e depois recuperado. Sou grata por esta situação ter me ajudado a ver seus verdadeiros sentimentos por mim. Zacarias também me mostrou um lado dele que eu nunca conheci. Sabe, ficar no seu apartamento? Acho que vou pedir o divórcio. Trabalharei por 2 semanas e voltarei para casa. Como posso ver, o problema habitacional estragou todos na capital. Apesar dos esforços de Zacarias para consertar o relacionamento, Maria permaneceu determinada. Seus pais sempre estiveram lá por ela em sua cidade natal, e ela estava confiante de que poderia encontrar um homem que confiasse nela incondicionalmente. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.